Bom dia, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um tempo na Palavra de Deus e aprender da Palavra de Deus. Sempre é bom aprendermos da Palavra e aprendermos o que a Bíblia tem para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar da revelação divina. Revelação divina. O que é revelação divina? É uma comunicação sobrenatural da verdade de Deus. Como Deus se revela, como que Deus fala, como que Deus transmite, a sua mensagem, a sua palavra para as nossas vidas. Qual que é a necessidade para termos essa revelação? Por que há uma necessidade de termos essa revelação? A razão humana, ela é um guia insuficiente para a nossa conduta, pois muitas vezes ela oferece aos homens várias opiniões instáveis, opiniões contraditórias, e que necessita da revelação divina para as nossas vidas. A Bíblia, o que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? Essa que revela a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é uma palavra oriunda do grego biblion, no plural significa livros. São vários livros que foram unidos, uma coleção de livros compostas aí por duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros. E o Novo Testamento? 27. São aí 66 livros da Palavra de Deus. Por que a Bíblia também é chamada de as Sagradas Escrituras? Por que ela é chamada de Sagradas Escrituras? Porque ela contém documentos escritos divinamente inspirados por Deus, segundo a fé cristã. São pessoas de diversas épocas, tempos, de momentos diferentes, que foram inspiradas por Deus para escrever a palavra de Deus. Por isso que ela é considerada sagrada. Vários homens, Quem foi o autor da Bíblia? São vários homens inspirados por Deus, escreveram diversos livros que compõem essa Bíblia. Lá em Timóteo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Tem alguns versos que eu posso deixar aqui para você. Isaías 8:1, 2 Pedro 1:21, E segundo a Timóteo, aí 3:16, vamos abrir esses trechos da palavra de Deus, para que nós possamos juntos ler, Então, Isaías 8:1, o que fala lá em Isaías, capítulo 8, verso 1? Disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo. Apressurou-se à pressa. 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21, o que está lá escrito? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Que provas temos dessa inspiração divina? As declarações dos homens de Deus, seus escritos, a palavra, profecias, cumpridas e reconhecidas, a inimitável moral e mérito espiritual da Bíblia, a perfeição da unidade da mensagem, a redenção, o fato do Espírito Santo ter trazido essa mensagem. Então, como que nós podemos comprovar essa revelação divina, os esclarecimentos dos homens? E mais do que isso, também a história, a história comprova a existência da Bíblia e ela sendo cumprida e as suas profecias sendo cumpridas. Então, a história da Bíblia, a Bíblia foi escrita em aramaico, em hebraico, em grego, são idiomas utilizados aí nas escrituras sagradas, nos originais. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico, e o Novo Testamento originalmente escrito em grego, que era a língua mais utilizada naquela época, Dentro do Império Romano, a língua mais utilizada era o grego, mesmo sendo o latim a língua oficial dos romanos. A língua mais utilizada dentro do Império Romano era o grego. Então, os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Normalmente, as traduções mais confiáveis da Escritura, nós encontramos aquelas que são diretamente traduzidas, por exemplo, do aramaico, do hebraico, do grego, diretamente, não passaram por outras traduções, como Septuaginta, que passa pelo latim e depois vem para outra língua. Tem outras que passam do latim para o inglês e do inglês para outras línguas. Mas aqueles estudiosos que traduziram a Bíblia diretamente das línguas originais têm uma percepção melhor daquilo que era real, uma percepção melhor da tradução. Então é interessante nesse processo. Porém, não existe assim nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias, e todos aí os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos pelos seus próprios autores, se perderam. As edições do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego se baseiam nas melhores e mais antigas cópias já existentes desde descobertas arqueológicas. Tem alguns trechos da Bíblia que são encontrados como cópias, e assim se estuda do original, vê se bate com a cópia que tem, para que possa ter a melhor tradução, para que você possa entender da melhor forma o texto. Quando é que a Bíblia foi escrita? Os livros do Antigo Testamento entre os anos de 1490 e 420 antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E os do Novo Testamento entre os anos de 38 e 96 da era cristã. Então é interessante esse processo, aí um tempo de 1500 mais ou menos aproximadamente antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Então, um período de mais ou menos 1600 anos, 16 séculos foi escrito a Bíblia. Em que línguas originalmente escritas? No hebraico e no aramaico, o Antigo e o Novo Testamento aí em grego. Então, interessante, Quantas traduções da Bíblia há em português? Diversas traduções hoje, diversas traduções. A mais conhecida é de João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Por que
a versão, por exemplo, católica, tem mais livros do que as outras versões, porque nela tá incluído livros apócrifos, né? Tobias, primeiro e segundo a Esdras, um hino do cântico das crianças, oração dos cânticos, um resto de Esther, Manassés, primeiro e segundo a Macabeus, e outros livros, Eclesiástico, Judite, Bel, Baruque, Sabedoria, outros livros, que foi um período, né? Por que os protestantes evangélicos não consideram esse livro? Foi um período que está na Bíblia falando que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, os protestantes consideram que não são escritos bíblicos. Por isso que esses livros não estão, mas na Bíblia católica tem, né? Por que eles são chamados de apócrifo? Apócrifo significa espúrio, né? Esses livros são assim chamados por não terem sido reconhecidos e inspirados por Deus. Eles não foram citados por Jesus, pelos apóstolos, e foram rejeitados pelos cristãos primitivos. Então não tinha uma harmonia, né? Quando faz o cano do Novo Testamento e se separa os livros, né, tanto do Novo quanto do Antigo, verifica várias coisas. Uma delas esses livros foram utilizados pela igreja primitiva, esses livros foram citados pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus. Esses livros são considerados pela igreja da época como livros inspirados por Deus. Já não eram, né? Então, esses livros assim não tiveram a aceitação da igreja como sendo livros inspirados por Deus, né? Então é interessante nesse processo até saber, né, como escolher, selecionar e ver a melhor tradução. E não que nós não possamos usar uma, duas ou três traduções para aprendermos mais da palavra de Deus. Lógico que podemos, né, e devemos, para que tenhamos a compreensão e ao mesmo tempo a inspiração da palavra de Deus. Como que é essa história, né, das traduções? A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais distribuído no mundo desde suas origens. Foi considerada sagrada e de grande importância, né, e deveria ser reconhecido, né, e compreendida aí por toda a humanidade. A necessidade de difundir os ensinos, né, nos tempos e nas épocas, e até hoje continua sendo o livro mais lido, né, mais acessado, agora acessado, né, e também distribuído. A Bíblia, né, hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.000 línguas diferentes. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 e 300 anos antes de Cristo, né? Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o antigo foi traduzido para o grego. Porém, não apenas os judeus que viviam ali como estrangeiros, mas também no cativeiro, e os judeus da Babilônia também já não falavam mais o hebraico, né? Então, já dos tempos até antes de Jesus, alguns judeus já falavam outras línguas. A Septuaginta, aquela que eu falei, né, a tradução dos 70, primeira tradução foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos no cânon, né, na lista oficial do Antigo Testamento. Foi estabelecida por exegetas israelitas no final do século I. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em sua Bíblia, são chamados apócrifos. E os deuterocanônimos, que encontram presentes nas Bíblias de algumas igrejas. Essa tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas em todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus para a propagação
dos seus ensinos, né? Então, a tradução, é importante a tradução da Bíblia para que outras pessoas possam ter acesso às Escrituras Sagradas. Hoje, diversos missionários, muitas vezes, passam anos em uma comunidade para entender a linguagem, né, daquela comunidade, às vezes uma linguagem somente oral, somente falada, que não tem uma linguagem escrita, para que eles possam entender aquela língua primeiramente, para depois traduzir a Bíblia para essa língua. É um trabalho árduo de anos, que muitas vezes, né, o missionário passa anos lá, às vezes somente conseguindo o ouvir da comunidade, né, o apoio da comunidade, mas não tendo muitas conversões. Mas ele consegue, com o tempo, traduzir a Bíblia para aquela comunidade. E isso faz toda a diferença para um futuro também de conversões, de pessoas que vão acessar a palavra de Deus e futuramente aí servirem a esse Deus, entregando os seus corações a Cristo, né? Também outra coisa que um grupo de cristãos fazia, né, antigamente, era o credo, né, que nós até chamamos de, tem o credo apostólico, que é a confissão, né, da sua fé, das suas doutrinas, aceitas por mais de uma pessoa, né, são artigos de fé. Na nossa igreja nós temos nossos artigos de fé, 16 artigos de fé. Mas os cristãos primitivos e os primeiros cristãos, eles tinham o seu credo, e eles repetiam o seu credo, eles tinham o seu credo decorado. Quando eles chegavam numa comunidade, muitas vezes perguntavam: no que você crê? Qual é a sua fé? E ele apresentava esse credo. Eles são oriundos da experiência da própria igreja. Os 3 grandes credos formulados pela igreja primitiva, né, antes da sua divisão, foram o credo apostólico, né, o credo de Niceno e o credo de Atanasiano, né, são aí que revelam a crença da igreja no decorrer da história, né, o credo apostólico: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus, o seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ao 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O credo é uma declaração de fé. Que você possa entender nessa breve aula de aprendizado das Escrituras, que a Bíblia é a palavra sagrada de Deus, inspirada, né? Homens inspirados por Deus que escreveram sobre essa fé, e que a Bíblia seja sempre a palavra santa que ilumina a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos falar nas próximas aulas sobre a doutrina do cristianismo.